entrevista aqui no canal Terra Viva do NFA Cast. Aqui comigo no estúdio está a Cris Bertelli. Cris, muito obrigada mais uma vez por ceder seu estúdio. Eu que agradeço, Maria. Um prazer estar aqui com todo mundo. Muito obrigada. E hoje temos a honra de entrevistar a Clélia Pacheco, psicóloga e produtora rural. Clélia, bem-vinda. Prazer, Maria, estar aqui com você e com a Cris. Muito obrigada. Clélia, eu vou começar minha primeira pergunta, falando um pouquinho das suas raízes no campo. Você herdou uma fazenda do seu avô e do seu pai e prosperou no setor. Além disso, você também transformou a sua propriedade rural, Fazenda Santa Silvério, numa grande propriedade de referência no Brasil. Conta um pouco da sua trajetória para a gente. Olha, como você falou, a minha família, do lado do meu pai, toda veio do agro e eles eram todos cafeicultores. Então, quando eu herdei essa fazenda, ela era uma fazenda de café. E foi numa época muito complicada, porque foi 1990 que meu pai faleceu, e foi assim, pós-Plano Collor, a fazenda em transformação, porque tinha tido uma geada em 73, aquela geada que queimou, 73 ou 74, que queimou tudo, que foi uma coisa horrorosa. E então a fazenda ainda não tinha se recuperado disso, ela tinha um pouco de café, um pouco de gado que ele estava começando a... Ele gostava de gado também, mas não era... Ele gostava mesmo era de café. E então eu peguei a fazenda em transição. E aí, o que eu hoje, olhando para trás, hoje eu estava lendo que há 35 anos o Brasil se transformou no maior exportador de carne do mundo. Que nesses últimos, há 35 anos começou esse percurso, né? E eu fico muito grata de ter começado junto com isso, porque para mim, se eu tivesse pego a fazenda como ela é hoje, como o agro é hoje, como a pecuária é hoje, teria sido muito mais difícil, porque eu sou psicólogo, eu era psicólogo, quer dizer, sou, né? Eu me formei em psicologia. Então, isso foi uma trajetória. Eu pude acompanhar o desenvolvimento do agro. Quando eu recebi a fazenda, a produção era muito baixa, os bezerros desmamavam muito leves, cabia pouca vaca. Então, foi tudo um processo que eu tive a oportunidade de crescer junto com esse desenvolvimento da pecuária no Brasil. Foi muito, muito, muito bom. Eu ganhei de presente isso na minha vida. Que legal. E teve alguma pessoa especial, entendeu? Um momento que influenciou essa sua escolha? De ficar na fazenda, de ser produtora rural, de ser pecuarista? Olha, Cris, não teve uma pessoa... Ao contrário. Eu acho que todo mundo imaginou que eu, recebendo a fazenda, que eu iria vender. A minha formação era em psicologia, eu tinha consultório na época, eu tinha acabado de me formar, né, na verdade. Estava começando o consultório, estava fazendo acompanhamento, curso, coisa, estava envolvida com a psicologia. Mas essa fazenda fazia uns 8 anos que eu não ia para lá, mais ou menos. E aí, quando eu fui, meu pai tinha uma outra fazenda perto de São Paulo, que a gente ia mais, e eu cheguei lá depois que ele morreu e fui sair a cavalo. Como eu tinha passado a minha infância lá, aquilo me brotou. Foi uma experiência incrível, porque eu me lembro assim, eu saindo a cavalo junto com o gerente, que era o gerente do meu pai, e olhando tudo aquilo, pensando, meu Deus do céu, isso tudo agora é meu, é minha responsabilidade, eu que tenho que tomar conta desse lugar e fazer esse lugar prosperar e dar continuidade para o que a minha família me deu. Quer dizer, eu recebi isso. E você tinha raízes lá, né? Eu tinha raízes. Na verdade, essa fazenda, meu avô comprou essa fazenda numa transição de um negócio
que ele não iria ficar com a fazenda, seria para vender. Mas ele morreu pouco tempo depois e o meu pai comprou a parte dos irmãos e acabou ficando. Então, foi uma conjuntura que eu acabei super envolvida no negócio e eu assim, percebi o quanto aquilo fazia parte de mim. Mas sempre no café. Nesse momento era só café. Não, nesse momento o café, assim, precisava, se eu fosse continuar o café, precisaria recuperar. Ou plantar, arrancar e plantar, assim, estava uma tristeza, não tinha, e tinha um pouco de gado. Então, eu precisei começar a comprar gado para poder repovoar a fazenda. Mas a gente também não tinha muito dinheiro, porque o dinheiro estava preso com o plano Collor. Ah, verdade. É, Nossa, então, conjunto, a sorte é que eu era bem jovem também, então a irresponsabilidade e o arrojo ajudam muito nessa hora. Então, foi uma conjuntura que me fez ficar lá. E quando eu cheguei lá, não tinha telefone, né? Naquele tempo não tinha celular, não tinha telefone, não tinha... Então, eu fui ficando. A minha mãe até ficou nervosa, ligou na cidade. Você não volta? Como é que você não voltou ainda? Tá tudo bem? Mandou recado, né? Porque mandava recado na fazenda para ligar. Aí ia na cidade, ligava. Ia na telefone. Ia na telefone, pedia ligação, demorava, né? Ô, Clélia, mas em que momento, né, dentro dessa situação, era psicóloga, atendia e, de repente, herdou? Você falou, é isso que eu quero. Logo de cara. Logo de cara, assim, nessa vez que eu fui para lá, que aí tinha que resolver umas coisas, eu já fui me inteirando, assim, você sabe aquela coisa que você sente na veia, no sangue, sei. No sangue, não tive nenhuma dúvida, nenhum momento, nada, depois dessa vez, nenhuma dúvida. E eu tinha medo de dirigindo sozinha, E quando eu fui a primeira vez dirigindo sozinha, depois fiquei lá na casa, sozinha, a coisa passou tudo, estava em casa. E foi muito... Que legal. Foi muito legal, muito legal. Com muitas dificuldades, né? Eu estou contando isso assim, parece que foi um mar de... Não foi, mas... Então, conta pra gente qual foi o maior desafio no início ou mesmo no decorrer dessa sua trajetória. Olha, hoje eu venho do touro, né? E foi comprar os primeiros touros. Que eu pensei, eu não entendo nada. Como é que eu vou escolher esses touros? E eu ia numa fazenda comprar uns touros, que precisava pôr touro jovem, coisa e tal. E eu aí comecei a estudar. E aí foi a primeira lição que eu tive. Disso. Uma boa lição, né? Porque a gente, no fim, gosta tanto. Mas então, antes era pecuária de corte, normal. Era pecuária de corte, sempre foi. Mas sempre aí, foi. Quando você começou a sua raça, quando que você caiu de paraquedas no Bosmara. No Bosmara. Bom, quando eu cheguei lá, tinha pouca vaca, tive que comprar touro, aumentando o rebanho. Eu comprava e vendia o fundo do gado, ficava com a cabeceira das fêmeas, e assim eu fui aumentando o meu rebanho. E aí, nessa época, era a época da inflação, aquela inflação desenfreada. Sim. E aí, essa coisa de comprar e vender, naquela época, deu certo para mim. Eu nem sei se era bom ou não, mas eu sei que eu consegui aumentar o rebanho e começar a ter um negócio. Aí quando teve a estabilização da moeda, que foi Itamar Franco, por ali, 1994, 94, 5, 6, Eu falei, agora esse negócio de ficar ganhando da inflação acabou. Não vai dar certo. Eu preciso ter uma coisa que... Que é um momento que muito fazendeiro quebrou. Né? Esse é um momento que teve muita... E aí eu falei, agora eu preciso ter um business que ele vá se desenvolver. E eu achei que, pela primeira vez, eu tive contato com o pai da Tita, que era muito amigo do meu pai, o Herculano Pires. Me convidou para ir na fazenda dele conhecer os brancos e coisas. E
porque era uma coisa incrível que o cruzamento das Nelore com Brangos dava um ganho de peso a mais e tudo. Eu falei, mas como é possível? Aí pesava o bezerro, eu falava, gente, mas que coisa louca, né? Aí eu comecei a entender o negócio da heterose e tudo, estudar isso, e pensei, falei, eu quero fazer cruzamento. E aí eu cruzei com Angus, inseminei, mandei um funcionário fazer o curso, inseminamos com Angus, e aí eu vi que aquilo era muito legal, porque as meio-sangue Angus, Nelore, são muito produtivas as fêmeas. E eu sempre tive... E meu pai também falava muito disso, que a gente tinha que encurtar o ciclo, e Sim. que ele tinha uma visão muito arrojada, apesar de não ser... formado? Não, ele era advogado, mas assim, o foco dele ser mais café, mas ele também entendia muito de pecuária. E ele queria fazer um projeto, na época, eu lembro dele ter me falado, se eu viver mais tantos anos, eu quero fazer um projeto circular de recria e coisa, e que não tenha recria. E aí, essas meio-sangue Angus, que eram maravilhosas, eu falei, eu não posso vender essas fêmeas, porque elas é que vão me proporcionar eu encurtar o ciclo e aumentar a quantidade de gado na fazenda. E aí, em 1997, teve um seminário no Hilton de qualidade de carne, e vieram uns sul-africanos. E eu ouvi a palestra dos sul-africanos, e aí aquelas coisas que acontecem, um amigo meu... que na época estava começando a criar Montana, falou, olha, o Bosmara é uma raça maravilhosa que você precisa conhecer. Eu falei, então, porque eu estou procurando uma raça que eu quero cruzar com as meio-sangue. Angus, né? E aí ele falou, não, Bosmara nós vamos conseguir trazer, não podia, até naquela data não podia trazer para o Brasil a raça, porque tinha a questão do apartheid e barreira... sanitária e tudo, então não podia. E aí, bom, eu sei que no ano 2000 eu inseminei as primeiras meio-sangue com Bosmara e fui para a África do Sul. Conhecer. Porque daí, conversando, eu falei, mas escuta, vocês vão trazer esse embrião e tudo isso, e vocês não foram lá ver? Não. Eles eram todos fazendeiros, empresários e grandes. Então, acho que nem tinha muito tempo. Para você fazia muita diferença. Aí eu falei... Não, ele falou, mas a gente podia organizar. Eu falei, vamos organizar. E aí nós fomos. Foi a primeira vez, foi um grupo que... Aí a associação, na verdade, quem organizou essa viagem... Visita foi a associação, Carlos Maluí, que era esse meu amigo que faleceu, e foi um grupo maravilhoso, foi uma viagem que assim marcou, isso foi um grande marco na minha vida, porque lá eles são muito técnicos e eu aprendi muito. Depois eu fui mais 4 vezes para lá, visitei várias fazendas e aprendi muito. Muito. E aí você trouxe a raça? Bom, quem trouxe a raça foi primeiro a Fazenda Campanário, depois o Rubens Alves Lima, da Bela Aliança, que compraram os primeiros embriões lá e trouxeram para o Brasil. E aí a gente comprou desses embriões e começou a transferir aqui. Depois, numa outra viagem, eu conheci o plantel do Gavin Bristol, que eu achei que era o que eu queria, porque era um plantel, embora não muito bombado e musculoso, mas era um plantel com muita fertilidade e muito rústico, com uma adaptação extraordinária. Então, os meus embriões vêm dessa região, que é na região de Mara, que é onde o Bosman começou o experimento. Por isso que é Bosmara. Por causa do Bosman, né? Como uma boa estudante de zootecnia, a gente conhece essa história, né? Mas, além disso, né, Clélia, você é uma referência na raça hoje, né? Você já trabalhou com projetos de carne específicos. E ainda trabalho. Né? Então, mas teve uma passagem aí, teve até uma loja, né? Oscar Freire, né? Eu lembro. E, assim...
conta um pouco para a gente o que fez você acreditar nessa raça, no Bonsmara, né? Depois que você foi para lá entendeu? E essa paixão que você tem, porque eu sei que você está num livro do Bonsmara mundial como a referência de criatório no Brasil. Né? Muito legal isso. Muito legal. Olha, quando fui para lá, eu fui pensando no gado comercial. Eu não pensava em gado puro de jeito nenhum. Mas quando eu cheguei lá e vi a rusticidade daquele gado, lá é um ambiente muito inóspito, é seco, é muito diferente do nosso aqui. Eu vi a raça prestar um serviço aqui no Brasil muito grande. E a possibilidade de você ter o cruzamento industrial a campo, fazendo o tricross, porque eu acho que o tricross, como eu, lá atrás, tinha essas meio-sangue e queria segurar, não queria vender as meio-sangue, hoje se vende muito, mas eu acho um desperdício, porque essas meio-sangue são matrizes maravilhosas. Então, você vai ter o primeiro choque de sangue com as Nelore, depois você põe o Bonsmara, que você continua mantendo heterose na meio-sangue europeia de qualquer raça. Então, eu achei que o Bonsmara entrava nesse nicho para uma pecuária avançada e que a gente, quando começa as coisas, você sempre está vendo lá longe, né? Uhum. Então, eu achei que era uma raça que... Ia ser ótima. Que entraria muito bem. E tanto que eu continuo fazendo na fazenda isso, exatamente isso. Tenho os puros, mas eu também tenho as meio-sangue que eu cruzo com Bonsmara comercial. Então, eu achei que era uma raça realmente que ia ser muito valorosa aqui no Brasil. E eficiente, e produtiva. E sempre com essa mentalidade, para quem quer ter uma pecuária muito rápida e eficiente, de giro rápido, você elimina a recria. Então, eles têm a carcaça é sensacional. Eu abato no frigorífico lá em Bauru e o rendimento 56% dos machos. Espetáculo, hein? É espetacular, espetacular. Mas, olha, eu não queria deixar, porque, assim, sua trajetória é espetacular, né? Pegou uma fazenda de café que não estava muito bem, transformou em pecuária, depois trouxe uma raça. De todas eu não trouxe, quem trouxe foram eles. Desculpa, é que para mim você trouxe. Não, eu fui junto. Você foi junto. É que mas você incentivou todo mundo aí, né? E hoje é referência, mas de todas essas experiências, né? Uma psicóloga, tal, foi mudando de ciclo e de vida. O que foi a cena assim que mais te marcou disso tudo? O que falou, que te trouxe mais? Porque assim, que hoje você fala, nossa, foi muito especial esse momento para mim. Depois de tudo isso? Com a construção do seu legado. Olha, não é uma. São muitas, assim. Eu saio o cavalo na fazenda, vê o gado todo, vê a vacada que eu tenho hoje, pura, vê os bezerros. Eu também adoro ver bezerro comercial. Adoro. Então, porque é uma maneira de eu testar os touros. Então, você trabalhar com genética cada dia é uma emoção diferente. Sim. Às vezes não tão boas e às vezes muito boas. Então, você vê o resultado que produziu, vê que o caminho... Assim, eu sou muito grata de ver hoje que o caminho que eu percorri... Eu cheguei no redondo que é a fazenda hoje, que é isso. As vacas parem bem, os bezerros desmamam bem. Eu, de fato, eliminei a recria, porque hoje as fêmeas lá, todas são inseminadas com 14 meses, e os machos, já nos 18, 19 meses, já são touros, então esses machos já saem como touro. Então, esse projeto ter dado certo, e está dando, né? Sim. É muito gratificante. E a carne de qualidade, porque daí o que não vai para a genética... a gente não tem mais a loja, né, que
para mim, na época, foi muito duro ter vendido a operação. Eu lembro de Você lembra, né? isso, é. Não, foi muito duro, porque eu não queria de jeito nenhum. Mas eram muitos sócios. E eu não podia eu só segurar o negócio. Sim, é. Mas para a raça faz muita falta, porque a carne do Bosmara é maravilhosa e então precisaria aumentar a escala dessa carne que fica perdida, no fim das contas, no meio das operações em geral, né? Uhum. E você cuida da fazenda, você participa de prova de ganho de peso, você você organiza leilão, entendeu? Você tem uma casa aqui em São Paulo, que você divide seu tempo. Sim. Né? Você tem outros negócios da família também, Sim. que você cuida. Como é que você equilibra aí a sua vida social com todas as suas atividades? Então, não sei, mas eu equilibro bem, porque eu adoro trabalhar, eu não reclamo, eu gosto. Para mim é um prazer enorme. As pessoas falam, ai, mas quando você se aposentar? Eu falo, mas Deus me livre, eu não quero me aposentar de jeito nenhum. Eu acho que trabalhar no campo te propicia isso, né? Porque você pode continuar. Eu acho. Né? É muito legal. Isso é uma grande... É um privilégio. Um grande privilégio. Você não tem que 60 anos sair do seu negócio, não, né? Você pode continuar. É um fato. E as coisas não envelhecem, né? Assim, elas vão se renovando. Então... Não, e você tem que estar sempre se renovando também, né? Não adianta a mentalidade... Não, que a gente vê tantos exemplos no agro, né? Maravilhosos, de 100 anos, e trabalhando, ativo. Então, é muito legal isso. É verdade, legal. É muito legal. Clélia, assim, a gente agora vai entrar um pouquinho no NFA. Você é uma das associadas mais antigas, né? Contribuiu muito para o nosso grupo. Como foi sua chegada no NFA? Olha, quem me convidou foi a Lídia Amácia. Sim. E isso faz quantos anos, Cris? Na casa da 15, Carla ainda. 15, nem tinha... 15 anos, que é o tempo que a gente tem de quando a gente começou na informalidade, a gente se conhecia da Feicorte, ali se encontrava, começou a juntar um grupinho, almoçava, e aí, há 15 anos atrás, a gente organizou a turma. Muito legal. Aí ela me convidou, eu falei, ai, gente, será um grupo de mulher? Fiquei pensando assim, se... Aí eu cheguei na reunião, a Carla, aquela energia dela, já falou as regras, eu falei, nossa, não, super legal. E aí nós começamos, foi incrível, né? Porque foi um começo muito prazeroso, a gente ficou amigas e o NFA me ajudou muito nessa parte de desenvolver, de entender, de aumentar a tecnologia na fazenda. A gente teve pessoas incríveis que vieram falar para a gente nesse tempo todo, e a troca de experiência entre nós também. Então, foi muito importante. E tem sido, e é ainda, né? O NFA é uma troca constante. Concordo com você. E, assim, eu acho que foi muito legal a entrevista, né? Eu estou também, de novo, agitada, né? Tem algumas entrevistas que eu saio querendo já ir para a fazenda fazer algumas coisas, mas muitas pessoas vão te escutar, né? Você tem um legado maravilhoso. O que você diria para quem está te assistindo, está ou começando, ou recomeçando, ou pegando algo que veio de família e não sabe por onde começar? Olha, o que eu posso falar é aproveitem. Aproveitem, porque a vida no campo é um privilégio enorme. Quem tem essa possibilidade é um aprendizado atrás do outro, é uma renovação atrás da outra. Então, você conviver com a natureza e ter essa possibilidade é um privilégio enorme. Então, aproveitem. Clélia, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Maria. Foi um prazer enorme estar com vocês e reviver de novo essa história, né? Ai, obrigada, Clélia. Que é a minha história. Delícia. Muito bom. Obrigada.